Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Hoje estou eu aqui novamente sem a companhia do meu querido parceiro Felipe Miller, que está cumprindo a obrigação de padrinho hoje, mas em breve estará conosco novamente. E o assunto aqui é bairro planejado. Você já deve ter passado próximo, já deve ter visto um tapume muito bonito da Vulcan, ali em Porto Belo. Deve ter ficado curioso vendo aqueles prédios com uma arquitetura diferente subindo, pois hoje a gente vai esclarecer o que é que está acontecendo lá. Trouxemos duas sumidades no assunto aqui para explicar do que se trata, a Luana e a Núbia, e tem muita informação para vocês. Fica aí, só pro tempo da vinheta a gente já volta com toda essa informação. Ei, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós para iniciar esse bate-papo. Antes de mais nada, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Os contatos estarão todos eles aqui no descritivo do vídeo, inclusive com links também que depois a gente explica o que é. E iniciando, sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos saber quem são vocês, antes de saber o que é o Viva Parque, por favor. Demian, agradecer aí, é um privilégio estar aqui participando contigo, né? Estávamos ansiosas para vir aqui no teu podcast Viver na Praia. Me chamo Luana e sou como gestora comercial da Vulcan, né? Master Desenvolvedora Imobiliária. E através do Viva Parque Porto Belo, estamos fazendo um trabalho lá maravilhoso, que é entregar mesmo uma nova vida para as pessoas. Bacana. Oh. Que show. Gostaria de agradecer o convite também, é uma honra estar participando aí contigo e aí com a minha gestora. Eu me chamo Núbia, sou gerente de relacionamento no atendimento a imobiliárias e corretores, que são nossos parceiros aí comercialmente lá no projeto do Viva Parque. Show de bola. Corrida a vida de vocês lá, né? Corrida. Pelo que eu já vi, o negócio lá pega fogo. Antes de mais nada, assim, antes da gente começar a entrar lá no Viva Parque propriamente dito, de onde surgiu, o que é a Vulcan? Vamos lá, porque é a Vulcan quem está desenvolvendo todo esse projeto, né? Isso, a Vulcan, ela é uma Master Desenvolvedora Imobiliária. Então, nós atuamos em 3 frentes. Nós atuamos com urbanismo, né? Atuamos também com properties, que são os serviços que a gente faz a gestão. Serviços âncora, saúde, educação. Legal. E aí a gente vem também com a incorporação paralelo. Então, através do Viva Parque, a Vulcan possui essas 3 frentes de atuação. Esse é o DNA da empresa. Então, a gente vem da Roderjan, né, administração de condomínio, contabilidade, e aí já traz um pouco da nossa essência, né? Nós já estávamos ali muito conectados com gestão de condomínio, com administração de condomínio, trazendo todo esse planejamento que tem que ter por trás de um bairro parque, digamos assim. Então, já fazia parte do nosso DNA. Legal. Já tinha, então, assim, todo o know-how para desenvolver esse produto, né? Enquanto contabilidade, a empresa ela está muito por dentro, né, dessa atuação imobiliária e das funções administrativas, financeiras. E outro fato bem legal em relação à Roderjan ser aí trazer base para o projeto do Viva Parque é essa questão da expertise e de resiliência, né? Porque a gente sabe que é um meio muito burocrático, então exige essa resiliência para que a gente consiga lidar aí tranquilamente com o andar do projeto. Então é essencial assim para o projeto do Viva Parque esse know-how que veio da Roderjan. E se a gente for parar para pensar, né, na área de construção civil, muita gente tem boas ideias, muitas construtoras têm ótimos profissionais na sua equipe, tanto de vendas quanto marketing e tudo mais, mas eu acredito que o que mais derrube uma construtora, uma empresa nesse segmento é justamente a parte da administração, né? Que é o que seria, digamos, o cerne ali da Roderjan que traz aqui para a Vulcan, né?
Isso aí. Então tem bem desenvolvida essa parte de administrar. que já dá uma garantia. Né? São empresas grandes, já consolidadas no mercado, né? A questão de ter um caixa firme que não depende de estar... que a gente sabe que construtoras, ainda mais na região ali, de repente depende de estar vendendo para subir a obra, não é o caso do que vem acontecendo lá. Não é o caso da Vulcan, exatamente. E o Viva Park? Quando surge o Viva Park na vida da Vulcan, então? Então, o Viva Park, a gente tem uma história muito bonita ali junto com o Jaime Lerner, né, que é o nosso arquiteto urbanista. Jaime Lerner, em Curitiba, ele já fez um excelente trabalho, né, tornando a cidade uma referência em sustentabilidade, caminhabilidade. E aí ele traz essa expertise e conecta com a Vulcan. Então, a Vulcan, a Núbia colocava, né, que por ter ali a contabilidade, a administração de condomínio, acabava sendo uma escuta muito ativa das dores da região. Né? A praia, ela cresceu muito e a infraestrutura não acompanhou esse estouro que foi o nosso crescimento no mercado imobiliário. E aí, através, né, da Vulcan, juntamente com o Jaime Lerner, a gente faz essa conexão. Para, de fato, pegar uma gleba ali. Hoje a gente tem a primeira, a segunda e a terceira fase, que estou falando ali de 100 hectares. Olhar para essa gleba e aí fazer com que as pessoas se encontrem de uma maneira bem feita. E ligando tudo. Desde saúde, educação. Então, hoje a gente tem no nosso projeto, desde a definição da escola, que já começou as aulas. Sim, já vimos lá o Bom Jesus funcionando. Bom Jesus já começou. Um movimento legal. É uma UPA 24 horas também, que já está em funcionamento. Pô, que bacana. E aí a gente tem também o estudo de tipologias. Né? Então, a gente tem hoje ali uma esteira aí de 6 lançamentos, 2 pré-lançamentos. Bacana. Que a gente já estuda a demanda orgânica que vamos ter nos próximos anos e qual tipologia a gente tem que entregar. Tudo muito bem planejado, não é simplesmente... Porque aquela história do papel aceita tudo, né? Exato. E a gente vê muitas falhas acontecerem no mercado, tanto de uma planta de um apartamento, quanto da posição de um edifício, por conta de repente, o arquiteto lá fechado, né, no escritório, projetou, é isso aqui, pronto, constrói e acabou. Não, você tem que entender como é que funciona o entorno, quais são as demandas, né? E eu vejo assim que é muito isso, sabe? A gente, Jaime Lerner traz o Viva Park como a casca de uma tartaruga. Com trabalho, lazer e diversão. E aí, quando a gente está caminhando no parque, quando a gente está entendendo lá na nossa loja conceito, olhando a nossa maquete, a gente tem a representação da maquete das 3 fases, exatamente isso que a gente consegue entender. Essa conexão para que, de fato, seja uma cidade de 15 minutos. Né? E esse é o objetivo, né, da Vulcan através do Viva Park. Entregar uma cidade que a gente tire o OU e a gente coloque o E. É trabalho e moradia, trabalho e lazer e saúde, não é ou tu trabalha ou tu leva teu filho na escola, né? Ou tu se diverte no parque ou você fica na tua moradia. Legal. Então, é essa a essência, né, do nosso projeto. O Lerner é o cara, né? Ele sempre foi muito preocupado com essa questão mesmo de mobilidade. Tudo. Posso falar com causa, porque eu vivi em Curitiba e peguei os 2 mandatos dele como prefeito legal. Lá. Eu vi a transformação que foi na cidade. De perto. Viu de perto. Dia a dia. Eu pegava ônibus naquela estação Tubo que ficou famosa. Que legal. Vi toda a transformação dos parques e tudo mais e realmente foi muito bacana. Ele também foi o cara que desenvolveu inicialmente, e aí depois com a questão do escritório do Índio da Costa, toda a revitalização também de balneário, né, da nova orla, da parte ali da estrutura de eventos que vai ser feita ainda. Então, o cara realmente era visionário, né? Sim. Então, a gente sabe que veio de uma cabeça mundialmente renomado, ideias, né? Exatamente, além disso, né? E essa questão de criar o Viva Park já era... Foi o primeiro projeto dentro da Vulcan? Então, a gente tem em paralelo, né, com o Viva Park Porto Belo, o Viva Park Navegantes, né, que é um projeto que é o próximo agora a ser executado. Temos outras áreas também sendo estudadas. Então somos o primeiro executado. Tá. Né? Mas dentro do nosso setor de produtos e projetos, a gente já tem novidades que em breve virão aí. Imagina. Já fica o gancho aí para um próximo convite para vir contar mais quando a gente tiver mais novidades aí sobre esses outros
outros projetos. E assim, as áreas são absurdas, né? Absurdas, com localizações extraordinárias e com municípios que, assim como Porto Belo, irão abraçar e potencializar muito o crescimento de toda uma região. Porque o Vivapark, ele é muito isso, né? Então, o Vivapark, ele é um projeto que ele potencializa o desenvolvimento de todo ao redor. Sim. É porque a gente procura entregar a infraestrutura que a região precisa. E trouxemos aí como desafio os últimos 4 anos tornar o Vivapark como um ponto de destino da região. Legal. Uma escolha de destino. Legal. Estávamos com quantos aí? Cerca de 80 mil pessoas mês aí no... 80. Registramos em dezembro e janeiro, Caramba. registramos 80 mil pessoas no... Visitando, né? O nosso expressivo, parque. né? Caramba, é Pensando que a Luana trouxe anteriormente a questão das 3 fases, né? Que são 100 hectares lá. O nosso projeto, ele tem dimensão de 200 hectares, então ainda são 50% do projeto. E dessas 3 fases, a gente tem só uma fase entregue e já tem esse número expressivo, né? Que legal. Então, a gente consegue perceber a consolidação do projeto, né? Agora, Com certeza. agora mais do que nunca, ele vem caminhando para essa consolidação, assim. Bacana. Isso, assim, para quem quer ter uma ideia, no intervalo a gente vai colocar umas cenas de lá. E se quiser conhecer a fundo, no descritivo tem o link que eu falei antes, mas é de um vídeo que a gente gravou Demian lá. esteve lá, soube que vocês estiveram lá fazendo um tour. Fizemos um Passeando tour de legal lá, né? carrinho. Como foi a experiência, Foi Demian? muito tranquilo. Eu queria ver Que legal. uns cavalinhos de pau lá. Aquele carrinho de golfe, com mais emoção Que lá. Foi legal. muito bacana. A gente rodou por todo. Então, a próxima é com emoção. A Demian. próxima com emoção, Próxima pode eu quero deixar. ver, Ó, é tá Velozes registrado, e hein? Furiosos lá. Mas é impressionante. Assim, eu vou te dizer, fazia um tempo que eu não ia. E para quem acompanha, porque a gente frequenta lá a região de Bombinhas e passava na frente e via, pô, mas o que vai sair aqui? O que esses caras estão inventando, né? E aí tu vê subindo um prédio e vai. Hoje tu vai lá, meu Deus, cara, é impressionante. E assim, o que eu acho mais legal é de ver pessoas comuns postando nos seus Instagrams da vida uns momentos com De família. lazer lá, vão né? Vivenciando lá, legal. né? Quando a gente foi, tinha até uma corretora e uma amiga caminhando lá. Sim, Eu falei, caminhando, "Poxa, fazendo exercício. a turma sai da cidade, do centro, vamos falar dentro do centro, para Sim. chegar lá e É um espaço muito legal, muito convidativo, né? Então, a gente tem esse cuidado ali com as áreas comuns. O Vivapark sendo um bairro parque aberto, ele não está exclusivo, né? Só para ressaltar, ele não está exclusivo. Aberto, com acesso controlado Controlado. e gestão privada. Então, essa é a nossa definição. Então, a gente não tem aquela prerrogativa de que só moradores frequentam, né? Então, ele é um espaço convidativo para o público de um modo geral. E daí, a gente fala muito sobre isso e quando a pessoa está lá, ela consegue enxergar isso acontecendo, né? A gente viu, aqui é um espaço, a gente tem vias, tem todo um cuidado, convidando para a prática de exercícios, para te curtir a natureza, curtir com as pessoas que tu gosta. E daí, a gente consegue perceber, né? A gente vê pessoas caminhando, fazendo exercícios. A gente vê famílias fazendo piquenique lá no nosso primeiro no parque ali da fase 1. Vê bastante de criança. fato um destino da região, né? Então já legal, já tá firmando já bem, temos né? essa. Eu até comentei contigo no dia, falei, a assinatura do Lerner é um mini parque Barigui que tem ali no centro, que lembra muito o parque de Curitiba. E fica o convite, né? De repente, quem Com tem certeza. curiosidade, vai saber aqui na entrevista, tem o vídeo, mas pega a sua família e vai lá final de semana. Sim, exatamente. Entrar, pode estacionar teu carro, vai caminhar no parque, vai fazer teu piquenique. Tem... Almoçar, Temos uma área jantar, tem a né? gastronômica lá, é muito incrível, legal. com uma diversidade de gastronomia ali, né? E cada vez mais vamos trazer mais serviços aí. Pois é. Para Dos esportes lá, né? Quadra de a pádel. Move Arena, o complexo esportivo da Move Arena, que hoje Bacana. ainda está ali ao lado da nossa gastronomia. Em breve também teremos a entrega do complexo esportivo mesmo. Enorme. Estrutura bem coberta. bacana. Muito incrível. Lá, bem bacana. Então, ali a gente tem quadras de pádel, tênis, beach tênis. Funciona como aulas. A gente tem o domingo também, né? Que é o dia que você pode ir lá e utilizar sem nenhum custo. Legal. Aos domingos. A gente tem também a reserva das quadras para ir lá com teus amigos. Das quadras do Viva Park, né? Sim. Também. Da muito Move, bacana. né? Você consegue agendar também da Move. Outra coisa que a gente percebeu lá quando foi gravar, estamos em abril, né? Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas era a decoração de Páscoa naquelas ruas. E é o que lembra antigamente nos bairros que você pegava
chegava no domingo e fechava a rua da tua casa ali para a criançada brincar, a Rua da Alegria. A Rua Viva, assim, né? Rua da Amizade, Antigamente, né? Lembro. E lá vocês fizeram também, tem a decoração de Páscoa, a criançada vai andar de patinete, de bicicleta. E fazemos, periodicamente também acontecem feiras de artesanato, essas feirinhas que a gente tinha muito antes e foram se perdendo, né? Acontecem também lá no nosso bairro com frequência. Na verdade, a gente indo no Viva Parque, a gente acaba... Não é que seja algo novo, é resgatar as nossas melhores lembranças quando a gente está caminhando lá. Verdade. Então, é muito, muito bacana, assim, como vai passando um filme, né? É vizinho conversando com vizinho, crianças indo a pé estudar. Você conhecer os teus vizinhos, né? Eu acho que não é nada muito... É uma vida simples, leve e feliz. É o que a gente traz, porque não tem nada de... A gente até... Um resgate, né? Eu costumo falar bem isso, assim. A gente antes falava sobre, nós vamos te apresentar uma nova vida, né? O objetivo do Viva Parque, do projeto, era te apresentamos uma nova vida. E eu acho que a gente vem mudando isso, né? Para não é uma nova vida, é o resgate de uma vida que a gente vem perdendo ao longo do tempo, né? A gente já estava se desacostumando dessa questão de dos teus filhos brincarem na quadra ali na esquina, né? E tu ficar tranquilo, né? Com isso. Né? Ou você conhecer os teus vizinhos, interagir com os teus vizinhos. Casa, lembra? Sabe? De você dar uma caminhada na quadra da tua casa com tranquilidade. E aí para que isso aconteça, então a gente vem com a nossa infraestrutura, né? Todo o bairro nivelado. Então a gente tem um alto investimento em toda a terraplenagem para a gente trazer essa caminhabilidade, todo o bairro nivelado. Aí a gente vem também com... A gente está falando muito dos parques ali, os lagos, eles é um ambiente de lazer, mas também servem como pulmão para o bairro, evitando alagamento, enchente. Então, toda a questão da fiação, né? Então, hoje a fiação subterrânea, somos um dos poucos bairros no Brasil com 100% cabeamento subterrâneo, aumenta a velocidade de entrega, a qualidade e também a questão visual, né? Que é segurança, né? Então, é muito legal quando a gente está lá passeando, aproveitando, vivendo o bairro Parque, a gente acaba não enxergando todo esse investimento em infraestrutura que tem e que ao longo do tempo a gente vai gerar qualidade de vida. Com certeza. Então, isso é um ponto, assim, que a gente sempre reforça. A gente está acostumado a ver fio. Então, até esses dias, eu estava conversando com alguns clientes. No final do atendimento, um outro colega trouxe... a fiação é subterrânea dela. Fiação subterrânea? Deu, sim, a senhora não reparou? Dela, Luana, eu tô tão acostumada com fio que eu não reparei. Então, são pontos, assim, essenciais que a gente tem que falar também, trazer também, né? Legal. Às vezes, a gente que vive aquilo 100%, né, dos nossos dias aí, e com paixão, às vezes algumas coisas vão passando despercebidas porque a gente já está acostumado, né? E a gente busca sempre fazer esse resgate porque são pontos bem importantes, assim. E cada coisa que acontece lá, para além do investimento, do planejamento, ela é muito estudada, sabe? Eles têm uma preocupação em trazer dados. A Lu falou ali sobre os nossos lagos não serem somente estéticos. A gente tem todo um estudo de situação aí, onde a gente se preocupa com o desperdício de água. Então, daí eles investem numa tubulação que não é abrasiva, que ela tem todo um controle desse desperdício. Então, é uma série de detalhes ali, né? A gente, claro que a gente traz de forma muito mais objetiva, né? Não tão técnica, mas existe todo um estudo, uma série de estudos técnicos, assim, sabe? Para cada regiãozinha, para cada espaço, para cada micro detalhe, assim. Muito bem pensado. Muito bem pensado, exatamente. Uma situação assim, a gente vive hoje aqui... Não tem como não dizer, a gente vive numa bolha, nossa região aqui é muito acima da média no país, se fores levar em consideração a questão de segurança, de educação, né, saúde no geral. Tá longe de ser perfeito, mas é muito acima da média. E quando tu vai com o pessoal conhecer um espaço desse, tu nota que eles se surpreendem também. Por quê? Eu vou caminhar lá dentro, por exemplo, eu não, minha esposa vai caminhar sozinha. Hoje, por exemplo, em Balneário, onde a gente mora, cara, dependendo da hora, sabe, pode ser que se incomode ali com um andarilho, com uma situação de rua, ou uma rua que de repente está meio escura, meio complicada. Lá eu não vou ter esse problema. Meus filhos podem estar circulando tranquilos de bicicleta, né? A esposa sai para ir para uma academia, para uma fazer ou outro, porque tu tens lá ronda,
né? 24 horas. Pessoal. Tem câmera para tudo que é canto, a gente viu lá, câmera fixa, câmeras analíticas, né? Então a gente tem ali o padrão do comportamento humano, câmeras de calor. Câmeras então, térmicas, Isso eu fiquei de cara. Quando no passeio a Nubia falou lá, quando ele identifica a expressão facial. Sim. Eu falei, nossa, quer dizer que se eu andar meio Você tristonho... estava feliz? Se eu andar meio tristonho, vem um segurança, me dá um abraço lá, vem cá, amigo. Quase e é legal isso. que a gente tem também os totem, né? Botão de pânico. Sim, justamente para trazer essa velocidade aí em sinalizar qualquer anormalidade. Pô, tô passando mal, tô sem o celular, aperto o botãozinho e vem alguém me atender. Mas a expressão facial, tirando a brincadeira, é justamente ver se alguém tá, de repente, mal encarado ou tá o que alterado assemelha, com droga, é o que se coisa, assemelha né? ali a uma segurança de aeroporto, né? A gente Pois gosta é. de trazer essa referência. Pois é. Então, Isso mesmo. porque a gente, alguns trejeitos, alguns comportamentos exigem mais atenção. Então, quando essa câmera identifica esse Que legal. comportamento, ela emite esse Possível alerta. ameaça, né? Então já E daí bipa a ali no central de controle segurança, Que legal. olha com um outro olhar, né? Tem um outro olhar para aquela também situação. é interessante as câmeras Domons, então a gente tem ali até 800 metros, né? O reconhecimento facial de dentro de um veículo, a gente observa. Reconhecimento de placas também. O pessoal Placas acha que não tá, veiculares, ninguém tá olhando e de repente Tá uma na câmera do vitrine, outro tá na lado lá. vitrine. Legal isso. Exatamente. Muito bom. E hoje a gente contribui com o setor público, né? Com as nossas Claro. câmeras. Então Legal. E, obviamente, está num banco de dados ali, alguma situação de placa de carro ou do rosto da pessoa, pisou lá dentro, já vai ser abordado. Exato. Né? Muito, muito prático isso. A questão a gente falava também, é um bairro aberto, mas não depende do poder público para gerir esse bairro. Isso. Então, a água lá dentro, o esgoto lá dentro, coleta de lixo, como é que vai funcionar isso para quem for morar lá? Então a gente tem o Conviva, que é a nossa associação de moradores. O Conviva, ele já é algo que já está implantado, a associação de moradores. Legal. Hoje já está acontecendo, então Porque desde já a tem morador, assembleia, né? já tem temos moradores, os morador. primeiros moradores ali na parte unifamiliar de casas, já estão lá. Em breve estamos aí com Vista Jardins entregando nos próximos meses, então teremos a primeiro vertical entregue. E o Conviva, ele vem justamente de encontro, né, a isso, a fazer toda a gestão e a administração, né, do bairro paralelo, aliado aí com o setor público, mas existe essa gestão própria. Então, hoje o Conviva, ele já tem lá uma estrutura física dentro do bairro, e aí tem todo esse acompanhamento, controle, gestão do bairro, gestão própria. Manutenção, né? A gente... É muito isso, né? Não é sobre entregar e largar, né? Contigo. Então a gente tem essa preocupação. Até porque tem situações que é inegociáveis para nós. Né? Exatamente. E a gente é muito premiado pelo conceito de sustentabilidade. Então, o sucesso do projeto não é só até a gente entregar, a gente tem todo esse cuidado. E daí a Convive, ela vem para assegurar isso, né? A gente percebe diariamente o cuidado com a manutenção dos espaços, né? De tudo, assim, dos mínimos detalhes. É tudo super limpinho, organizado. Desde o paisagismo. Então reforça aí a nossa responsabilidade, né? E lembrando que, assim, por ser um bairro planejado aberto, de repente pode vir gente de fora que não tem tanto compromisso e querer meio que bagunçar, mas tu vê que se mantendo sempre... Temos regras, sempre, né? Tem as Sim. regras e sempre limpo. Isso inibe quem vem de fora. A pessoa vai entendendo. A gente já tem uma cultura aqui do pessoal comportamento, né, cuidar ele com isso, acaba... mas reforça, né? E aí temos muitas obras lá também, então é importante que tenha essa manutenção constante, porque você tem Sim. um trânsito de caminhões ali em algumas partes também. E é bacana que até para a própria utilização dos parques a gente tem ali, né? Então, um colaborador do Conviva, ali, um funcionário do Conviva observando se o parque está sendo utilizado da forma que é para ser utilizado. Então, legal. eventos fechados. As rondas não são só dos guardas, né? Elas são do pessoal da Conviva também. Conviva, Legal. justamente para que seja utilizado aquele ambiente da forma como ele foi feito para ser utilizado. Então, esse é um ponto bem positivo também. O dia que a gente... Eu falei de postagem no Instagram, mas o dia que a gente esteve lá gravando, nós vimos uma turminha de uns meninos de bicicleta que levaram um refri e um lanche para fazer lá em volta do lago, aí uma outra moça numa das lendo com os praças. cachorrinhos lá. Então, assim, realmente, durante o dia, não era? Era durante a semana, inclusive. Né? Muito bacana. Espaço pet.
Pois é, tem. Estação de trabalho Esse é outro também, ponto. com internet, com ponto de Tinha um energia. rapaz É lá, outro tipo, ponto legal da gente entender, porque cada fase ela traz em si uma personalidade. E daí a gente entende que o ser humano né? A gente tem pessoas dos mais variados gostos, então, às vezes, um espaço ele vai atender legal uma demanda, mas não vai ser tão legal para outro tipo de pessoa. Então, cada fase do nosso projeto, ela tem aí uma característica muito própria, e daí toda a questão do parque, né, dos espaços são voltados para esse perfil. Então, ao longo do nosso projeto, a gente vai ter espaços que vão com certeza atender os mais estilos, E a mais primeira variados fase, qual que é o estilos, tema né? da primeira fase? A fase energia. Tudo acontece. Então, tudo é Então, a gente muito... traz esse conceito através da escola que está ali, a gastronomia, frente parque, estímulos, de fato, para as crianças brincarem. Estamos tendo vamos ter a revitalização. As quadras, né? Então, a energia, né? A Viva Energia, é porque ali é a centralidade de tudo. Vocês tiveram também um evento lá com uma estrutura que foi montada de tipo um Tivemos playground um enorme, brinquedo né? aí de temporada. Foi legal. um brinquedo bem grande. É bom, porque daí Que legal. o pai e a mãe vão lá para dar uma estudada, vamos investir, vamos comprar aqui, deixa a Exatamente. criançada se divertir. Sabe também. que para além desse brinquedo, a gente tem muito isso, né? Eu recebo muito essa devolutiva de clientes ou de propriamente corretores que vão num determinado horário e levam seus filhos. E por ter essa confiança na nossa segurança ali, lá na central de vendas mesmo, ou a criança fica brincando de bicicleta, andando de patins, de patinete, Mexendo sai na brincar, sai para brincar e o pai fica legal. tranquilo, né? Tem essa tranquilidade. E agora com a Mob Leve lá também, né? A gente tem para locação Já também. temos serviços voltados, né? É muito então, legal. que atendem essa demanda. Então, os pais conseguem ficar tranquilos. Depois, peraí, volta aqui. Eu adoro quando o marido e a esposa vão juntos. E muito mais quando levam as crianças, porque a criança, para mim, é o termômetro, né? É. Foi, gostou, se sentiu em casa. Não, tudo, criança metade da entrou venda lá, feita. sai apaixonada, né? Eu acho que metade da a venda gente feita. nunca teve uma criança que quis legal. sair de lá para ir para casa. E a gente aqui falando de família. Então, lá eu também tenho as mais diversas opções. Pô, resolvi, independente de se eu resolvo investir lá, tem opções também, a gente vai falar disso, mas se eu quero morar lá no Viva Parque, né? Trabalho na região, hoje facilidade de home office, enfim, e toda a estrutura que vocês vão ter lá também de comercial, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Vocês têm imóveis lá à disposição para todo o perfil de cliente. Todo o perfil de né? cliente. Solteiro, casal, com filhos, quero casa, quero apartamento, com terraço, estúdio, com quero uma piscina. suíte. Hoje a gente tem uma esteira de produtos, né? Então, hoje o Viva Parque a gente tem a opção desde um estúdio a 1, 2, 3, possibilidade de 4. Temos 4 suítes também. E casas, terrenos. Então, a nossa venda, ela é de fato bem conceitual. Porque a tipologia a gente encaixa, as incorporações é um projeto mais disruptivo que o outro. A gente tem também a questão da quantidade, né, de incorporação é muito reduzida da quantidade convencional de bairros sim. tradicionais, né? Então ali O adensamento do bairro, né? Se a gente for... Tu não vai ter vizinho colado, como a gente vê nas cidades a distância próximas. É de uma uma torre a preocupação. outra, posição solar, que a gente privilegiada também, a gente também entrega muito essa contemplação, essa iluminação no apartamentos, todo o ambiente que tem convívio, a gente trabalha muito com vidros, então é bem interessante A os estética diferenciais. dos empreendimentos, né? A Lu falou sobre os empreendimentos e eu acho que é válido a gente até reforçar que essa preocupação com a segurança, ela não é só macro enquanto bairro, né? Nós temos essa preocupação com cada incorporação, né? E isso reforça aí o nosso papel como uma master desenvolvedora atuando naqueles 3 pilares que a gente falou. Então, cada empreendimento, a gente também tem essa preocupação. A gente percebe aí, no nosso ramo, o quanto os empreendimentos, às vezes, são inseguros por ter esse posicionamento de tipologias muito concentradas numa esquina, né? E daí, se você for analisar os empreendimentos que a gente tem lá dentro, eles têm essa preocupação em vida 360, vida nas esquinas, que a gente chama,
também buscando essa questão de segurança naquela quadra, né? Legal. Então, é mais um ponto que a gente olha atentamente. Diversidade de produtos que a gente trabalha e também o planejamento daquele vertical, né? Imaginamos que a gente tem aqui a quadra da universidade, qual tipologia, qual que é a demanda para estar ali na quadra da universidade? Estudante, né? Uma suíte, estúdio, 2 suítes. Mais compactos. Né? Frente parque, onde a gente não tem incorporação ao redor, onde a gente tem uma vista ali, um ambiente mais tranquilo, uma exclusividade. Famílias, 3 suítes, 4 suítes. Então, a gente tem um estudo desde o lazer para aquele público daquela incorporação. Pessoa, né? Não e não ter mais só do nos mesmo. empreendimentos, mas também para os serviços que vão estar atrelados àquela região, né? Sim. Essa atuação da Vocan nos 3 pilares, ela permite que a gente consiga olhar para os 3 pilares equilibradamente, né? Então, eu consigo atrelar os serviços, atrelar a incorporação e todo o planejamento dela e ali dentro do bairro, né? Legal. Então, fica tudo muito bem casadinho, Sintonia, né? em sintonia. Tu tens ali embaixo dos prédios, né? Porque daí a gente está falando aqui, mas são prédios, alguns estúdios com uma suíte, outros mais focados em família. E tu sempre tens também um comércio embaixo dos edifícios, né? De tudo, né? Tu vais ter desde térreo e o segundo restaurantes, andar, né? salas comerciais, de repente eu quero... Lá tem até a possibilidade de tu morares e no andar mais alto e teres o teu escritório no andar mais baixo, Exatamente. né? Nos edifícios lá. Ainda mais comodismo, né? Pois Porque só descer, ali, pegar o elevador já está no trabalho. Exatamente. Tira o carro da garagem literalmente para nada, né? Não, pode estar chovendo que não vai te molhar para ir trabalhar, tá em casa. E essa questão, então, vamos lá, de família que vai morar. Hoje, o que a gente tem lá dentro para a criançada, a questão de escola? O Bom Jesus atende Bom Jesus. Que Ele faixa de atende do idade? primário até o ensino médio, tem o ensino bilíngue. O Colégio Bom Jesus aí está entre os 10 melhores aí do nosso país. Fala Legal. por si só, Mais de né? Tem mais de 120 anos de história. Então, hoje, eles já iniciaram o primeiro ano letivo. Já estamos com uma devolutiva bem legal. Eu lembro, a gente comentou que quando abriram lá na Praia Brava, em Itajaí, eu trabalhava na Procave, foi no shopping da Procave, já foi um sucesso do lançamento. E tu comentaste que ali estourou Lá mais ainda, inclusive... alunos Foi surpreendente que pra frequentavam gente. lá, chegaram Essa vieram daqui. migração, né? Transferências. Muito interessante. E isso é algo que a gente até se atenta, reforça essa questão de que a gente traz serviços âncoras, serviços importantes, não só para a demanda do nosso bairro, Sim, mas para a região como um todo. O Colégio Bom Jesus, por exemplo, ele não atende só uma demanda do bairro, até porque a gente tem hoje poucos moradores, né? Se a gente for analisar. Mas ele já é um diferencial para a nossa cidade, para a nossa região ali. Até a gente comentou no dia que vai ser um centro muito interessante ali, porque tem toda a formação da criança, a formação profissional. Os escritórios podem se firmar ali, né? De tudo, de arquitetura ou da área de saúde também. Saúde. E porque a nossa região aqui vai virar um polo fantástico, né? Juntando daqui a Pissarros, o que tu vai ter de opções, tanto na construção civil quanto questão de saúde. A gente sabe de alguns hospitais grandes que estão sondando áreas aqui. Vai ser bem interessante, né? Vai ser bacana dessa... É legal esse olhar, né? A gente aí uma região... com um potencial incrível, né? Se a gente for falar em mercado imobiliário, em construção civil, mas a gente até analisa muito a questão de que, ultimamente, antes a gente tinha uma demanda muito voltada para a temporada e cada vez mais essas pessoas têm vindo e se tornado moradores, né? Então, enquanto morador, tu tem outras preocupações, né? O Viva Parque e essa preocupação, esses projetos que vão surgindo aí, eles vão de encontro a esse fator, né? Então, para a gente atender um morador, a gente tem esses pontos cruciais de educação, de saúde, né? De esporte, enfim, para olhar, né? Não é só mais um empreendimento. A gente tem que trazer toda essa infraestrutura para esse morador, né? Porto Belo tem sido esse grande destaque aí, não só na questão do volume de vendas, né? Que o município tem aí colocado como destaque, mas em desejo de moradia. Os números têm crescido aí das pessoas que desejam morar lá. Eu vou querer falar sobre isso, sobre um diferencial que vocês têm, mesmo estando em Porto Belo,
Mas depois do nosso intervalo, hoje, ao invés do Imóvel Destaque, a gente vai mostrar um clipe, cenas aí do que é o sobre Viva o que Park, já está acontecendo lá. Ter uma ideia. Muito bom. Segura aí, já voltamos. Muito bem, de volta. Espero que tenham gostado do passeio. Se quiserem o vídeo inteiro, de novo, está ali no descritivo, tem o link, os contatos aqui das nossas parceiras de negócio, do todo o Viva Park também. Decidindo comprar, passa primeiro aqui, que daí a gente Eu ia chama dizer lá. agenda. Por favor, a agenda aqui Demian. Demian e o Felipe Miller, que não está no momento. O Felipe, inclusive, tem que ir lá conhecer, né? fazer o tour, né? Levar Então, a equipe o toda. tour com emoção será com o Felipe, é isso? Ah, pode ser, hein? Deixa que tu vai explicando e eu vou dirigindo, então. Então tá bom. Isso aí. Deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Antes que esqueça, faça já. Voltando ao assunto ali que a gente ia comentar da questão de Porto Belo e tal, que é uma região que a gente sabe que estourou de vendas aí, ultrapassou Balneário, toda aquela área de Perequê, Porto Belo e tal, realmente vem tido um volume de vendas absurdo. Obviamente que é a questão de facilidade de aquisição. Isso não tenho dúvida, estou falando como corretor e que sente esse mercado todo dia. Você compra com uma entrada menor, compra com mais prazo, a correção é menor do que é praticada em Balneário. Então, realmente, na questão das vendas ali, passou à frente. O que eu vejo, aí a opinião pessoal que a gente circula lá, é que algumas situações a região lá vai ter que... A administração local, estou te falando de Itapema até Porto Belo, a região toda das praias para dentro da Bombinhas e tudo, com questão de vias públicas, e ali a gente fala de trânsito, fala de saneamento, tudo isso são situações que, se não forem resolvidas em breve, quando toda essa turma for morar na região, vai ser um pequeno caos que acontecerá lá. Né? A gente sabe que tem hoje a Associação das Construtoras, né? A CIP. Então já existe esse olhar, né? Então hoje essa preocupação já toda a nossa região essa... já entendeu, né, que a economia que gira com o turismo e com a construção civil, né? Anos atrás esse entendimento já veio lá em Balneário Camboriú, né? Anos atrás já veio esse entendimento. Então hoje Porto Belo ele aprendeu com Balneário. Exatamente, eu acho que é essa preocupação então, em aprender, acredito, né? Assim, sabe, né, que a gente tá aí, a gente conseguiu aprender aí muito com os nossos municípios vizinhos e claro, trazendo para o Viva Park, ali a gente tem todo um estudo para infraestrutura. É esse o ponto que eu quero chegar. Você pode, de repente, estar pensando em investir na região, vou puxar a brasa para cá. Vamos investir no Viva Park, porque entre adquirir um imóvel, tudo é legal, os outros vão estar mais perto da praia, esse é um ponto, né? Mas se eu quero uma estrutura para viver mesmo, para criar os filhos, escola, trabalho, o Viva Park você tem que pensar muito bem, tem que considerar por conta já de terem antecipado essas situações. Como é um bairro inteiro planejado, não é como que olha com esse olhar preventivo, né? A gente já veio criando, já antecipando os possíveis problemas, diferente do município em si, que é só corrigindo, né? Você tem o tempo inteiro a questão de manutenção. O bairro, a gente já tem um planejamento para o crescimento, né? Então, a gente até estávamos estudando aí na semana passada, os próximos 4 anos, a gente vai ter aí cerca de 210 empreendimentos entregues em Balneário Perequê, que tem 93 hectares. Enquanto nós, ali com 100 hectares, a gente tem aí 10 empreendimentos entregues nos próximos 4 anos. Olha a diferença. Então,
empreendimentos a gente traz um crescimento muito consciente, muito organizado, não, né? E é uma virtude na localização que a gente está ali, é maravilhoso mesmo. Você ter incorporação, você ter a parte de casas, então da BR ao mar, né? Nós somos ali que hoje é um produto extremamente escasso na nossa região. Sim. Terra, Terrenos, né? Casa. Morar tranquilo. A garantia de que você mora aqui, hoje tu tens a tua casa aqui, que amanhã não vai colar um empreendimento. Também, ou propriamente um convite para permuta. Então, a exato. gente tem esses pontos aí que geram muita confiança e segurança no nosso investidor, né? Porque aí é a garantia também da tua rentabilidade. Uma vez que você tem um controle do que vai ter ao teu arredor, tu sabe que o teu produto é um produto único, né? Tu sabe que junto com o teu produto vão ter mais um, mais dois entregue naquele ano, que haverá uma procura. Então, aí eu tô te falando de valorização e de liquidez, né? Então, hoje a gente tem aí histórico aí de cerca de 180% de valorização. Lá dos primeiros terrenos, lembra lá? Dos primeiros terrenos. Quando o pessoal acreditava, ele batia o olho, lá tinha uma lagoinha. Certamente vai ter gente que diz, eu lembro, eu me arrependo de não ter comprado. É o que a gente mais ouve, né? Chega lá em Balneário, minha época, Praia Brava, o cara trocava por uma bicicleta e uma galinha, dava um terreno, né? Por que não comprou? O próprio Vista Jardins, né? Registrando aí 119% de valorização. Né? Então, esse é um outro detalhe também que eu acho interessante. Aí o leigo, quem está de longe assistindo isso, vai, poxa, mas será que os caras têm condições de fazer tudo isso, mais os prédios e tudo mais? Mas não é a Vocan que está construindo os edifícios também. Tem toda a parte do planejamento, mas vocês têm uns parceiros bem legais lá. Seria audacioso demais, né? A gente fala, a gente pensar esse projeto que é gigante, que é complexo, que é multifacetado ali, exige vários detalhes. A gente querer construir também todos esses empreendimentos aí, né? A gente traz parceiros especiais, né? Hoje a gente tem a Torresani, né? Torresani... parceira nossa, né? Blumenau, então a gente tem ali 3 empreendimentos. Temos a Torresani, temos a Excel de Caxias, Famex. E dentre outros parceiros também que a gente está ainda consolidando. Hoje, em execução, né, de projetos, a gente tem esses, mas tem mais alianças aí sendo firmadas. Grupo N1, né, está conosco também, então a gente tem ali próximos empreendimentos ali. Então, é bem interessante, né, a parceria com construtoras tão sólidas quanto a Vocan, tão preparadas para entregar, né, um empreendimento com... Vocês estão chancelando a obra que o cara vai fazer. Exatamente, tem essa então, preocupação. é interessante porque não existe a venda de um terreno de incorporação. E sim essa aliança, né, com outro incorporador. Nós temos essa corresponsabilidade, né? É isso. E também a gente não... É o que a gente falou antes, não tem esse... eu não largo um terreno e digo, constrói. Ou eu não vendo e eu não largo, né? A gente faz todo esse estudo, a gente passa essa visão de persona, de serviço, do que eu preciso, do que é mais interessante ali. Então, a gente não executa construtivamente, mas a execução do projeto, ela acontece com essa corresponsabilidade da Vocan com a construtora, né? Bacana. Isso se reflete até na área de casas ali. Porque tu passa e tu vê que é bem harmônico, né? A coisa tá bem alinhadinha, não tem nada destoando ali entre existe um regulamento, né, construtivo com algumas prerrogativas ali. Nada que ingesse a construção, mas é mais como um ponto para definir ainda mais a valorização do teu empreendimento, sabe? Não é para engessar, não é impeditivo, é justamente para reforçar a valorização do teu empreendimento, né? Bacana. E hoje, então, para a gente ter uma noção, assim, de repente a pessoa fiquei curioso, de repente penso em um filho meu que vai fazer uma faculdade mais tarde, ou penso em adquirir um office, né? O que a gente tem aí em vias de ser entregue? Porque hoje, casa, eu já vi lá que tem gente morando nas casas. Temos. Né? Registramos, eu acho que entre 4 ou 5 moradores já no nosso bairro. O que é que vem agora? E, assim, como é que funciona uma aquisição lá?
A gente vai depender do formato de cada construtora ou existe algo em comum que é da Vocan determinar com os parceiros? Hoje a gestão do comercial, né, é a da Vocan. Então a gente tem lá pagamentos flexibilizados, a gente consegue adaptar, né, negociações com facilidade. Então a gente tem a opção de 3 suítes, né, no Vista Jardins, outras plantas menores no Vértice. Temos o Voz também, que fica no campus da universidade. Temos outras opções aí para possíveis reservas também de outras tipologias. Um parcelamento direto com vocês? Direto com o incorporador. Isso é legal a gente falar, porque tem regiões que não fazem isso, né? Sim. Aqui na nossa é comum o pessoal fazer esse é um ponto interessante. 60, 80, 100 vezes direto com o incorporador. Né? Sim. E lá vocês estão fazendo hoje em até quantas vezes, em média? Ali depende do empreendimento, né? A gente tem ali até as chaves, alguns com pós-chaves, então a gente não tem ali uma regra geral. Depende da incorporação. E aí, então, dependendo se é um imóvel residencial, se vai ser um comercial ali, um escritório que eu vá comprar. O que mais? Lojas, como é que vai funcionar a parte das lojas? O térreo e o segundo andar vão fazer parte do Open Shopping, né? Então, ali a gente tem... o estudo ali, a gente tem o maior Open Shopping do Brasil hoje ali dentro do Viva Parque, considerando que o térreo e o segundo andar de todas os empreendimentos serão lojas. Que legal. Então, é importante até... às vezes, é claro pra gente, não é claro para todo mundo, né? A Vocan, ela não vende nenhuma loja térrea, né? Então, isso é o que assegura o nosso pilar de properties que a gente falou tanto aí ao longo do podcast. E por isso eu reforço o que a Lu estava falando, né? Dos serviços ali. Então, os térreos a gente não vende comercialmente. E daí a gente tem opções de escritório, de offices, de salas comerciais aéreas, né? Legal. Então, e a fachada também serão lojas âncoras. Até 2028, nós vamos ter ali mais de 50 mil metros quadrados de área bruta alocável. Olha só. Então, vamos comparar com, de repente, com o shopping de Balneário Camboriú. Tem quantos 43 mil metros. 43, Ele vai passar por uma expansão agora, mas até então ele registrava 43 mil metros quadrados de ABL. Pra fins de até 2028 a gente já vai ter aí uma série de serviços. E a gente usa esse conceito de open shopping justamente porque ele não é uma área comercial, né, fechada, né, concentrada. Ela é ao longo do bairro, vai né? Passeando, vai caminhando. Que é o que permite a gente fazer aqueles conjuntos, né, de público do empreendimento, dos serviços, enfim. E essa questão digamos assim, uma curadoria do comércio ali é muito interessante, porque quando a gente cai na situação de venda, eu já vi muitos edifícios muito estilosos, bacanas, de apartamentos multimilionários, e de repente ali embaixo o camarada abre uma lojinha com boia, prancha pendurada, acabou com... Não que não tenha que ter um comércio desse, mas tem um local adequado. E garantir a qualidade dos produtos, exatamente. Né? Eu não vou investir num super apartamento e de repente num prédio que é para família e tem um barzinho embaixo. Então, sintonia, exatamente. Estudantes, claro, faz um negócio. Isso, exatamente. Os serviços, eles vão estar muito mais voltados para que a gente traga tanto qualidade de vida como o sucesso com esse cliente, né? Ele se sentir abraçado. Perene, né? Exatamente. É outro ponto interessante, porque daí eu libero uma sala, abre ali uma imobiliária ou uma ótica. E aí, 5 farmácias, uma do lado da outra. Exatamente. Vai 3, 4 vão ter que fechar as portas e um é que vai tentar se manter ali, mas prejudica todo mundo, né? É um cuidado, né? A gente diz que essa curadoria, que ela é bem cautelosa, digamos assim, não é nem num quesito de dificultar ou de né? A gente tem esse cuidado com os serviços que vão estar ali, a gente quer fidelizar esses serviços, né? Para que o morador, por exemplo, a Luana tá morando lá no empreendimento, hoje ela desce, vai numa loja, compra uma roupa, gostou, adorou o atendimento, mês que vem eu vou comprar outra roupa ali com essa loja. Chega lá e essa loja não está mais, né? Então, isso vai minando, né? Por mais que a gente não perceba, a gente vai minando aí o nosso morador, e que ao lado da loja de roupa tem uma loja de bolsa, depois uma loja de sapatos. Isso. E que a gente traga essa caminhabilidade, esse estudo, né, que grandes shoppings têm. Essa é a ideia. Outro detalhe aqui na reta final, que eu acho bem interessante também, não quero apartamento, eu quero casa. Mas eu sou de fora, eu não tenho conhecimento aqui, não tenho um bom construtor, um empreiteiro para tocar a obra para mim.
Vocês vendem o terreno, a casa pronta e... Temos opções de venda de terreno, temos opções de venda de casas em projeto, ou seja, a execução da casa obra. começa aí dependendo da negociação. E temos casas já sendo construídas, Que que legal. a gente já vende ela em construção, né? Estamos em algumas em finalizada. acabamento agora também, Eu então consigo tem dar um todo pitaco ainda estágio. ali e fazer uma Consegue. outra nessa situação. Que bacana. E tem umas casas muito bonitas aí entrando aí no radar, Legal. métodos construtivos bem legais, bem interessantes, muita coisa legal Vamos acontecendo. combinar uma próxima para ir lá mostrar. Para fazer essa atualização. Isso aí. A primeira Isso. entrega de prédio. Lá a gente vai fazer muito vídeo ainda, a gente já combinou de ir acompanhando. Entregou Muito um bom. prédio, vamos lá mostrar o prédio. Entregou casa, vamos mostrando, trazendo Vamos. novidades. Gente, considerações finais? Demian, te agradecer pela parceria, né? Contamos aí com a continuidade da atualização, né? De todo Com o público certeza. que te prestigia, dizer que estamos juntos e que estamos diante aí de um novo mercado Viva Parque. Verdade. Então vamos acompanhar esse Exatamente. Com certeza, de pertinho. de perto. Obrigada pela confiança, pelo bate-papo. Eu que Adoramos agradeço. estar aqui. O tempo de vocês aí de virem de lá para cá também. Núbia, alguma? Queria convidar, né? Independente de ser morador, de ter interesse em morar ou de só conhecer, Claro. ou de vocês corretores também que te acompanham, né? De conhecerem o nosso projeto, vendendo ou não vendendo Viva Parque, a gente faz um giro aí no mercado, né? É um novo mercado, como a gente ressalta, então é Cada importante vez assim mais vai ter conhecer. visibilidade, né? Então, Sim. Então estão todos convidados. Também queria te agradecer o convite. Eu agradeço a parceria a de conversa. Joia. É isso, obrigada. Estamos abertos aos negócios, estão convidados a conhecerem, então tem para todo gosto, para todo bolso, desde sala, aí. loft, casa, o que quiserem, a gente tem opções lá para mostrar para vocês. Teremos o maior prazer em fazer uma visita em loco, Sim. dar uma voltinha lá com o carrinho com a Núbia. Aí você que escolhe se é com corretor emoção ou que sem ainda emoção. não conhece, não treinou tem Viva que ir, Parque, né? está aqui, né? Núbia à Tem que disposição ir lá. para atender. Por favor, entre em contato. Se a tua imobiliária não é atendida, está aqui. Estou à aciona. disposição. Receber um bolinho na imobiliária numa tarde, coisa boa. Exatamente. Um agrado. Então, gente, agradecer muito e a parceria vai com certeza se estender. Vocês, se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários, assim, é bacana a gente ter essa interação, essa né? troca. Sim. Qualquer dúvida que tenham, também os contatos todos estão ali, o link para o vídeo completo do tour lá no parque. E inscrevam-se no canal para não ficarem de fora das novidades, das notícias e das oportunidades. Agradeço vocês, até a próxima, Deus abençoe. Hey você, chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da